Opa, boa tarde, bom dia, boa noite. Não vai dar para saber ao certo o horário que nossa apresentação vai ser vista, mas eu vim aqui falar sobre o feminismo no mundo. Não sobre ele em si, mas sobre sim uma pessoa que foi muito importante nesse assunto, que foi uma das pessoas que mais ajudou sobre o feminismo, que é a Hannah Doyle Wheeler. Nessa parte em específico, é a parte do sumário, onde vai ser os temas que serão abordados durante esse vídeo. E vocês podem perceber que tem biografia, suas obras, sua importância, trajetória, militância e discurso. Tudo isso relacionado a Hannah Doyle Wheeler. E aqui é a parte dos participantes, ou seja, aqui é a parte onde vai falar quem são os membros dos grupos, quais são seus números da chamada e quais são suas respectivas partes de pesquisa, ou seja, quais são as partes que eles pesquisaram. Hannah Doyle nasceu em 1785, em Tipperary, na Irlanda. Ela é filha do Nicholas Mailey Doyle, um clérigo da igreja na Irlanda e reitor de Newcastle. Ela também era filha de Anna Dunbar, tendo um irmão chamado John Millie Doyle, um soldado anglo-irlandês que participou na Guerra Peninsular e na Guerra dos Dois Irmãos. Sua família era de protestantes irlandeses. Apesar de não receber educação formal, Anna aprendeu francês, geografia, leitura e escrita em casa. Aos 15 anos de idade, em 1800, ela se casou com Francis Massey Wheeler, herdeiro de uma propriedade em Ballywire, que a pediu em casamento durante um baile. O casal, Anna e Francis, moravam na propriedade em Balliol e tinham duas filhas que sobreviveram à infância, Henrietta e Rosina, nascidas em 1801 e 1802, respectivamente. Após 12 anos de casamento, Anna decidiu deixar o marido e, com as duas filhas, navegou para a ilha de Guernsey, onde o seu tio, o general Doyle, era então governador. Durante 1816 a 1820, proporcionou educação às suas filhas em Londres, Dublin e Cayenne, na França, onde se envolveu com os socialistas santo-simonianos. Em Londres, na década de 1820, colaborou com figuras como Jeremy Bentham, Robert Owen e William Thompson. Mudou-se para Paris em 1823, onde conheceu Charles Fourier e se tornou uma figura importante na disseminação das ideias socialistas. Wheeler e Thompson coescreveram o Apelo de Metade da Raça Humana, de 1825, criticando instituições sociais e promovendo a igualdade de gênero. Defendiam reformas para alcançar a felicidade humana, mas Wheeler também destacava a importância da educação das mulheres para moldar a sociedade. Após a morte de Thompson em 1833 e o fracasso das comunidades planejadas, Wheeler expressou sua tristeza por não ver seus ideais concretizados. Ela morreu por volta de 1848 e 1849, deixando um legado significativo na filosofia social e feminista do século XIX. Embora ela tenha sido uma figura relevante no movimento feminista do século XIX, ela não é conhecida por ter escrito livros sobre o feminismo em si. O livro mais famoso dela é O Direito das Nações, um ensaio sobre a teoria da ordem internacional, que fala mais sobre questões voltadas para a filosofia política e as relações internacionais. No entanto, ela contribuiu para as discussões sobre igualdade de direitos das mulheres por meio de artigos e do seu ativismo político. A Hannah Doyle não teve uma educação formal, mas foi autodidata em francês, filosofia, geografia e política, o que incentivou suas habilidades de conversação com dignatários estrangeiros que visitaram seu irmão e tio. Ambos são militares. Durante a sua busca pelo conhecimento, a irmã solteira de Anna, Bessie, assumiu a responsabilidade de cuidar das crianças, que são suas filhas, permitindo que Anna se aprofundasse na filosofia. Sua leitura incisiva de obras de pensadores do século XVIII, incluindo Diderot, Voltaire, Condillac e de Holbach, demonstrou sua dedicação ao entendimento intelectual. Após um casamento difícil de 12 anos, Anna tomou a decisão ousada de deixar o marido, embarcando com suas duas filhas para a ilha de Guernsey, onde seu tio, o general Doyle, exercia o cargo de governador. Em Guernsey, ela continuou sua educação em francês, italiano e filosofia, desenvolvendo suas habilidades de diplomacia e compreensão política. Seu estudo do Système de la Nature de Holbach em 1795 a 1796 moldou uma visão materialista da natureza humana. A influência da Vindication of the Rights of Woman, de Mary
Wollstonecraft, de 1792, em sua filosofia social é notável, embora Anna Dowell tenha ido além, criticando a falta de abordagem sobre a redistribuição da riqueza para garantir a independência econômica das mulheres. Ao abordar as propostas de Jeremy Bentham para reformas na representação política, Anna destacou sua incoerência ao negar o sufrágio feminino. Sua crítica, embora contundente, não diminuiu sua estima por Bentham, um filósofo paternal e amigo ao longo de sua vida. A vida de Anna Dowell é um testemunho notável de determinação, busca pelo conhecimento e posicionamento crítico em face das normas de sua época. Falar sobre o discurso que Anna Dowell fazia, ou que, no caso, ela não fez. Visto que, por mais que ela tenha sido citada em algumas obras muito importantes, como por exemplo Appeal of Woman Against the Tyranny of Man, de Angelina Grinke, ela de fato não foi, assim, participativa no sentido de ter feito algo. Porém, em alguns outros registros históricos, fica provado que ela fez sim parte do sufrágio feminino, que foi ocasionado no século XIX e percutiu e repercutiu até o século XX. Porém, de maneira geral, eu não consegui achar nada que realmente ela tenha dito. Porém, a gente foi por meio de inteligências artificiais, a gente meio que criou uma que ela poderia ter falado. O sufrágio feminino é um passo crucial rumo a essa igualdade, capacitando as mulheres a contribuírem de maneira significativa para o progresso e a tomada de decisões em todas as esferas da sociedade. Por mais que esse texto não seja autoral da Anna Dowell, de fato mostra qual que era a ideia dela e mostra o que de fato ela estava defendendo. Ela defendia que as mulheres deveriam ter os mesmos direitos e oportunidades que os homens e que a sociedade deveria ser organizada de forma mais igualitária e harmoniosa. Ela criticava o sistema patriarcal que oprimia as mulheres e a relegava a um papel subalternado e dependente. Ela também criticava a instituição do casamento, que considerava uma forma de escravidão e de exploração das mulheres. Ela propunha que as mulheres tivessem direito à educação, ao trabalho, à propriedade, ao divórcio, à participação política e à livre escolha de seus parceiros. Ela acreditava que a emancipação das mulheres era essencial para o progresso da humanidade e para a realização de felicidade individual e coletiva. E depois de tudo isso, essas aqui são as fontes que nós usamos, os sites que nós pesquisamos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Eu confesso que foi difícil pesquisar sobre ela, porque tem pouquíssimas informações sobre ela e ainda menos sobre informações sobre os parentes dela e pessoas próximas. E aqui vai uma frase que veio com o próprio slide, que é: os direitos de todos são violados quando os direitos de um só são ameaçados. Que se encaixa perfeitamente com todo o feminismo, a igualdade de gênero, tudo isso.